A paz do Senhor a todos os irmãos, as irmãs que nos assistem em mais esta pré-aula das lições bíblicas da CPAD. Nós estamos aqui hoje para estudarmos juntos a lição de número 6, que tem o título Sinceridade e Arrependimento diante de Deus. Antes de falarmos desta lição, gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu em nosso canal, que você possa fazer a sua inscrição e clicar no sininho para que você receba nossa notificação toda vez que um novo vídeo for postado semanalmente. Você recebe já de primeira mão a notificação de que você já tem aquele novo vídeo disponível para assistir, para preparar as suas aulas. Portanto, hoje estudaremos a lição 6, Sinceridade e Arrependimento diante de Deus. O texto áureo está em Mateus capítulo 23 e o versículo 12, que diz: "E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado." A verdade prática: cuidado com o orgulho e a arrogância espiritual, pois ambos são pecados perante Deus e devem ser confessados e abandonados. Leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 18, versículos 9 ao 14. É a famosa parábola do fariseu e do publicano. O objetivo geral da lição de hoje é ressaltar a sinceridade e o arrependimento como duas virtudes importantíssimas para o cristão. Os objetivos específicos, eles são: primeiro, interpretar a parábola do fariseu e do publicano. O segundo objetivo específico é apontar os males do farisaísmo e da hipocrisia. E o terceiro objetivo é contrastar a postura do publicano em relação à postura do fariseu. Portanto, veremos algumas informações importantes nesta pré-aula, a fim de que cada professor tenha condição de estar à frente da sua classe de escola dominical, lecionando esse conteúdo tão importante que é a parábola do fariseu e do publicano. Nós sabemos que durante o ministério de Jesus, ele sempre combateu o farisaísmo. O farisaísmo no Novo Testamento se tornou sinônimo de hipocrisia. A hipocrisia, ela vai tomar uma certa... ela vai se agigantar no meio dos fariseus, e nós já veremos quem eram os fariseus, mas toda vez que Jesus vai falar a respeito da hipocrisia, nós vemos que Jesus ele vai reprovar de uma forma muito enfática em todo o seu ministério terreno esta atitude, a atitude do hipócrita. E nós percebemos nos evangelhos que Jesus geralmente associa a hipocrisia a uma atitude de algum fariseu. É importante nós compreendermos que Jesus ele não reprovava o que era certo no ensinamento dos fariseus, mas Jesus ele desabonava, ele reprovava a conduta dos fariseus. É óbvio que os fariseus eles tinham alguns pontos positivos, eles tinham até uma certa parcela de acertos naquilo que faziam, porém, o que Jesus combate, o que Jesus condena no farisaísmo eram os seus excessos, ou o que mais
vai caracterizar o farisaísmo na época de Jesus, a hipocrisia nas suas condutas. As coisas que o fariseu dizia fazer não eram em si mesmas erradas, mas a motivação com que esses fariseus agiam, isto sim, se tornava algo altamente arrogante, altamente mesquinho, altamente egoísta. Por exemplo, os fariseus se gabavam de orar, e orar muito. A oração em si não é errado. Eles estavam certos em orar. Mas o que Jesus vai combater é qual era a motivação do fariseu ao orar e a maneira como esses homens faziam as suas orações. Portanto, não é fazer o que é certo, não é fazer o que é correto, mas é fazer o correto pela motivação correta. Nós não podemos cair nesse erro de achar que porque estamos fazendo o que Jesus pediu, nós estamos garantidos. Nós temos que fazer o correto pela motivação correta. Em Lucas capítulo 18, versículos 9 ao 14, nós vamos encontrar a parábola contada por Jesus a respeito do fariseu e do publicano. Esta parábola em si, ela mostra que a dependência humilde diante de Deus, em vez de uma autojustiça ou de uma justiça própria, é a base para a resposta da oração. Ao contrário do que muitos crentes pensam, que Deus responde orações pelo mérito humano, nós veremos nesta lição que Deus, Ele quer que nossas orações sejam em tom de sinceridade e arrependimento. É um erro que muitos crentes cometem, achar que Deus vai responder porque eles estão sendo bons, eles estão sendo fiéis, eles são dizimistas, então Deus teria uma certa obrigação de responder às suas orações. E nós vamos ver que Deus não responde por causa da nossa autojustiça, da nossa própria justiça, porque em nós mesmos nós somos falhos, nós somos errantes, pecadores. Porém, quando nós oramos a Deus, nós devemos confiar em quem Ele é e não em quem nós somos. Jesus, Ele vai ensinar que são felizes ou são bem-aventurados as pessoas que são humildes de espírito ou pobres de espírito, aqueles que reconhecem a sua real condição diante de Deus. Por isso hoje nós vamos falar sobre a sinceridade e o arrependimento para com o Senhor em nossas orações. Não é apenas orar, mas é orar com sinceridade de coração e arrependimento por aquilo que fizemos, por aquilo que somos, por aquilo que representamos como pessoa. O tópico de número 1, ele fala da interpretação da parábola do fariseu e do publicano. Então nós precisamos interpretar esta parábola em primeiro lugar. Como é que nós vamos aplicar, como é que nós vamos compreender alguma lição nesta parábola se não fizermos a verdadeira interpretação ou a real interpretação, o que o texto está querendo nos falar, o que Jesus quis ensinar com aquela parábola. Nós vemos em Mateus, aqui no capítulo 18, que Jesus inicia com aquela parábola
que falamos na lição anterior, da viúva persistente, ou do juiz iníquo. E antecedendo a parábola aqui do fariseu e do publicano, Jesus ele conta a parábola do juiz iníquo para ensinar a respeito da necessidade e do poder da oração. Vimos isso na lição anterior. Logo na sequência, Jesus ele já vai fazer uma comparação entre dois personagens, o fariseu e o publicano. Qual é o objetivo de Jesus aqui ao fazer essa comparação? Logo na sequência da parábola da viúva persistente, que Jesus estava ensinando a respeito da necessidade e do poder da oração. O objetivo de Jesus nesta parábola em questão era ensinar a atitude correta na hora de orar, na hora de fazer a sua oração. Então nós aprendemos que além de perseverar na oração, é necessário ter uma postura e atitudes corretas. Não basta orar, é necessário orar pela motivação e com a atitude correta, da forma como Deus se agrada. Vamos ver no item de número 1, quem era o fariseu? O que o fariseu representava? Quando olhamos para o mundo do Novo Testamento, especificamente os evangelhos, nós vemos que os fariseus eram alguns judeus que pertenciam a uma das principais seitas judaicas, se não a principal seita judaica no período de Jesus. Os fariseus em número, eles eram muito maiores que os saduceus. Eles tinham uma quantidade de pessoas muito mais encorpada. Os fariseus, eles insistiam no cumprimento rigoroso da lei de Moisés e das tradições dos anciãos de Israel. A palavra fariseu, na verdade, significa separado. Nós vemos aqui uma semelhança com a palavra santo. O fariseu, além de ser considerado ou se considerar uma pessoa separada, eles também viviam numa certa arrogância, numa certa prepotência em relação aos demais homens da nação de Israel. Os fariseus, eles observavam as práticas de uma forma bem minuciosa. Cada detalhe de que a lei de Moisés assegurava em relação à prática, aquilo que eles tinham que fazer, eles eram rigorosos naquilo. Contudo, eles esqueciam do espírito da lei. Como nós podemos notar na forma como eles se lavavam antes de fazer as refeições, como eles lavavam seus copos, jarros, vasos e até roupas de cama. Podemos ver isso em Marcos, capítulo 7, versículos 3 e 4. Eles pagavam o seu dízimo cuidadosamente. Eles observavam o sábado, até questionaram Jesus em uma certa ocasião por ter curado um homem no dia de sábado. Eram os fariseus homens que estudavam bastante a lei, porém, aqueles que se consideravam separados para interpretar a lei, esta é a definição, este é o sentido do separado aqui na palavra fariseu, é que eles eram separados para interpretar a lei. Eram homens que tinham que dedicar o seu tempo e a sua vida para interpretar a lei. E desta forma, eles se colocavam como juízes do povo. Eles julgavam as pessoas, eles olhavam as motivações daquelas pessoas
como Jesus fazendo algumas coisas, e os fariseus iam e questionavam. Mas a lei de Moisés diz assim. Jesus ia e rebatia os fariseus. Mas porque Moisés pediu ou permitiu dar a carta de divórcio. E o Senhor? O que o Senhor diz? Jesus vai falar acerca da lei de Moisés, mas vai dar uma nova interpretação ali em relação àquele período, àquele contexto histórico em que eles estavam vivendo. Então os fariseus eram esses separados que deveriam necessariamente estudar e interpretar a lei de Moisés. A parábola, porém, vai falar do publicano. Quem era o publicano? O item 2 trata sobre isso. Os publicanos, geralmente eles eram judeus que cobravam impostos para o Império Romano. Era uma espécie de funcionário público, mas que colhia os impostos do seu povo, dos seus irmãos, da sua nação, para dar a uma outra nação que dominava aquele período, que estava dominando o mundo da época. Portanto, eles colocavam pessoas da própria nacionalidade para facilitar ali a questão da comunicação. Porém, esses judeus publicanos que trabalhavam em prol do Império Romano, tirando daquilo que era do seu povo, eles eram considerados pelos próprios judeus como traidores, apóstatas, porque eles cobravam impostos para uma nação que os oprimia. É como se eles estivessem recebendo algum benefício para atrair o seu próprio povo. Por causa disso, os publicanos eles eram julgados como pessoas de um caráter vil, porque alguns também acabavam extorquindo grandes quantias de dinheiro do seu próprio povo. Achavam uma forma de ganhar um dinheiro fácil. A corrupção já era instaurada ali também naquele contexto. Os publicanos, na Bíblia, eles sempre eram classificados entre os pecadores, os pagãos, as prostitutas. Toda vez nos evangelhos que nós vemos publicanos, nós vamos ver fazendo menção a essas outras classes de pessoas. Jesus estava conversando com fariseus Jesus estava conversando com pecadores e publicanos, quando de repente chegou os fariseus, os escribas, para questionar Jesus, como em Lucas capítulo 15, por exemplo. Então o publicano sempre era colocado nesta condição de pessoas erradas, de pessoas pecadoras, ao contrário do fariseu, que ele mesmo se colocava em posições superiores, em patamares superiores aos demais. O povo de Israel, portanto, murmurava pelo fato de Jesus comer com publicanos. Chama a nossa atenção o fato de Jesus ter escolhido até mesmo um publicano chamado Mateus para segui-lo, tornando seu discípulo e posteriormente se tornando seu apóstolo e inclusive um evangelista, porque escreveu o evangelho que carrega até hoje o seu nome. Jesus, ele vai fazer então o contraste entre esses dois grupos: o fariseu, que era aquele homem que se colocava superior, que se achava digno de interpretar as escrituras, e o publicano, que era considerado um traidor pelo seu povo e que muitas vezes era tido como um ladrão, tido como alguém aí corrupto que roubava do seu próprio povo. O item de número 3, para finalizar esse primeiro tópico, ele fala a respeito da oração, para explicar, ou para dar uma luz para nós como que era a oração naquele contexto.
Então nós vemos que os judeus da cidade de Jerusalém, eles tinham o costume de fazer orações em algumas horas específicas, como por exemplo 9 horas da manhã, 3 horas da tarde. Eram horas cruciais para que um judeu fizesse a sua oração. Entretanto, mesmo fora desses horários regulares de oração no templo, havia pessoas que oravam no templo constantemente. Jesus vai dizer que um fariseu e um publicano subiram ao templo com a finalidade de orar. Porém, o detalhe que Jesus diz, eles foram na mesma hora. Eles chegaram juntos ao templo para prestar o seu culto e fazer a sua oração. Como já dissemos, nos aspectos religioso e moral, reinava ou imperava no judaísmo daquela época uma grande distância entre essas duas classes do povo, fariseu e publicano. Eles não se davam muito bem. Eram dois grupos totalmente distintos. Eles tinham problemas até mesmo para se entenderem entre eles. E aqui nesta parábola, Jesus fazendo com que os discípulos tenham esta percepção, ele vai apresentar o fariseu, como nós já vimos, sendo um homem cumpridor rigoroso da lei de Moisés. O outro, ou seja, o publicano, que era considerado uma pessoa que vivia em grandes pecados, vícios, até mesmo sendo equiparado aos gentios, nós vamos ver o próprio Jesus colocando também o publicano nesta condição já mais inferior, no sentido de uma humildade maior ou de uma posição até mesmo inferior. Essas duas figuras, elas estão no mesmo lugar, no mesmo templo, orando juntas na mesma hora. E esta informação quem dá na parábola é o próprio Jesus. Portanto, é importante sabermos que esses dois homens de classes diferentes na sociedade judaica, eles estão no mesmo ambiente, que é o templo, na mesma hora, chegaram juntos para que os dois fizessem a mesma coisa, a oração. Portanto, nós vamos ver na sequência qual é o resultado disso tudo, qual é o resultado da oração desses dois homens, do fariseu e do publicano. O tópico de número 2 fala da hipocrisia do fariseu. Já dissemos aqui na introdução que o fariseu geralmente era conciliado, ele era sempre visto com essa marca, essa característica da hipocrisia. O que é hipocrisia? Em linhas gerais, hipocrisia é nós mandarmos que alguém faça alguma coisa que nós mesmos não fazemos. É aquele famoso faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Então no item 1, nós vamos analisar qual é a postura do fariseu no momento da oração. Então Jesus inicia falando sobre a oração do fariseu. Ele não começa falando a oração do publicano. Ele começa falando acerca da oração do fariseu. O versículo 11, por exemplo, ele diz: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Notem que Jesus ele vai mostrar a forma, o método, a maneira, as palavras que esse fariseu se utiliza para fazer a sua oração. De acordo com uma das interpretações desse texto, nos dá a impressão que o fariseu ele vai se colocar num local isolado e ali ele vai orar. Lembra lá o sentido da palavra fariseu, que é o separado? Então ali também a ideia dele estar separado para fazer a sua oração.
O texto enfatiza a posição distinta, separada do fariseu. Ele se posta de maneira que chama a atenção. E ele vai começar a atrair sobre si todos os olhares das pessoas que estão ali presentes. Por quê? Porque ele está orando como ora todo judeu devoto na época de Jesus. Os judeus oravam em pé, com os braços erguidos e a cabeça levantada. Essa era a postura da oração dos judeus. E este fariseu, Jesus vai dizer, ele está em pé, em algum lugar do templo, e ele começa a orar consigo desta forma. E Jesus vai descrever a oração do fariseu. Nós vamos analisar daqui a pouquinho. Primeiro ponto aqui. O fariseu, ele agradece a Deus. E esta é uma forma clássica da oração bíblica judaica. O louvor e o agradecimento a Deus. O judeu tinha isso forte no seu coração, de que ele vai agradecer, ele vai louvar, ele vai engrandecer o nome do seu Criador. E o fariseu, antes de tudo, ele vai agradecer a Deus por estar isento dos vícios ou dos pecados dos outros homens. E em seguida, ele vai agradecer a Deus porque ele é rico em obras meritórias, ou seja, o mérito. Ele acredita que por ele ser bom, por ele cumprir a lei, ele necessariamente precisa receber a graça de Deus. Necessariamente ele vai alcançar a resposta da sua oração simplesmente porque ele vai obter esse mérito pela sua bondade. O item 2 fala que a oração era uma oração comum. Tudo nos indica que o tipo de oração que nós encontramos aqui nesse versículo 11 do capítulo 18 de Lucas, ele vai nos mostrar que, apesar da transparência ou de transparecer uma certa arrogância, aquele fariseu não era completamente desconhecido a questão aqui de que, porque há relatos na literatura rabínica do judaísmo de que esse comportamento era comum, ou seja, os fariseus orarem fazendo esse tipo de oração, agradecendo a Deus, falando acerca dos seus méritos. Senão não faria sentido também Jesus tocar nesse ponto aqui ao ensinar sobre a oração. Vemos que alguns autores, eles mostram exemplos de orações cujo teor é similar à oração do fariseu da parábola. Isso, porém, não justifica a atitude e nem torna esta atitude aceitável. O fato de esta oração ser uma oração comum na época de Jesus não vai validar o teor da oração. Então, tem um irmão na igreja que ora de determinada maneira, mas ele ora errado de acordo com o padrão bíblico. Porque ele ora, eu vou orar e vou obter a resposta da minha oração? Não necessariamente. Não é porque a oração é comum que a resposta virá. Um outro detalhe importante, nós temos visto em nossa denominação pessoas que ao orar fazem uma introdução longa a respeito da oração, falam palavras difíceis e colocam um vocabulário rebuscado, se ele nem mesmo sabe o que significa as palavras que ele diz. Jesus condena isso. Jesus não quer uma oração hipócrita, uma oração para apenas dizer que sabe orar. Jesus quer uma oração sincera, verdadeira, uma oração íntegra que saia do fundo da alma, do coração do homem e toque o coração de Deus com a sinceridade de palavras.
Então não é porque ouvimos alguém orar de alguma forma que podemos copiar essa oração. Vamos aprender na Bíblia como é que Jesus ele requer que nós oremos. O item 3 vai falar que a oração do fariseu era a oração arrogante. O fariseu diz, agora pensando aqui o que ele ora, ele diz a respeito de si mesmo, o que era rigorosamente verdadeiro. Mas o que motivava o fariseu a orar era completamente errado. Ele vai dizer: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Eu não roubo, eu sou justo, eu não sou adúltero, nem ainda sou como este publicano. Ele não estava mentindo, porém a sua motivação não deveria ser essa. Não existe nenhuma consciência do pecado, nem da necessidade do arrependimento, nem da humildade na dependência de Deus. O fariseu quase que comete uma loucura, nas palavras do autor da nossa revista, de parabenizar Deus por ter um servo tão excelente como ele. Depois das suas primeiras palavras, já não se lembrava mais de Deus, mas apenas de si mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque eu sou, eu faço, eu tenho. Temos que tomar cuidado com orações egoístas que fazemos. Não devemos tomar como modelo a oração desse fariseu, porque Jesus está condenando a sua prática. O centro da oração do fariseu, a oração do fariseu ela está voltada para quê? Para o que ele faz. A oração desse fariseu inicialmente mostra quem ele é. Em seguida, ele vai passar a destacar as obras excedentes, ou seja, tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele realizava. No versículo 12, ele vai dizer: eu jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Ele vai agora falar de tudo que ele está fazendo, além do que deveria fazer, de acordo com a lei de Moisés. Ele excedia o jejum, por exemplo, que estava prescrito na lei, o dia da expiação, que era acrescentado, que era uma prática anual. Ele fazia mais 2 jejuns semanais. A lei predizia uma forma, ele ia além. A lei dizia que eles deveriam dar os dízimos. Esse fariseu, ele ia além. Ele dava o dízimo até mesmo dos temperos, dos condimentos, das pequenas ervas. Ele dava o dízimo. E ele está nessa oração se gabando ali, batendo no peito para Deus, falando, orando alto para que pessoas ouvissem. Ele realmente vai agradecer porque ele é, mas não satisfeito com isso, ele vai também agradecer pelo que supostamente ele faz para Deus. É o problema de muito crente. Acha que o que ele faz para Deus é uma certa troca de favores, é uma troca de serviço. Meus queridos, tudo que fizermos para Deus não pagará o que Ele fez por nós, o seu infinito e bondoso amor, que foi expresso ali na cruz do Calvário na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, esse fariseu representa pessoas que estão dentro da igreja, mas que olham apenas para si, esquecem o corpo de Cristo, esquecem que a igreja é governada por Cristo, elas esquecem que a oração é para tocar o reino de Deus e não a sua realidade específica. E o que é pior, pessoas que estão orando querendo se mostrar, querendo se aparecer,
como esse fariseu. Eu jejuo, eu faço obra social, eu dou dízimo na igreja, eu oferto mais do que o necessário, eu distribuo cestas básicas, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Meus irmãos, nós temos que ter todas essas práticas como um fruto do amor de Deus em nossa vida, não como esta qualificação para nos colocar em posições diferentes de nossos irmãos. A Bíblia vai dizer: a quem muito é dado, muito é requerido. Quanto mais nós subimos no reino de Deus, mais humildes nós devemos nos tornar. Ou podemos dizer que é a humildade que nos exalta. Quanto mais humilde nos tornamos em Cristo Jesus, mais nós crescemos no reino de Deus. Não para a nossa glória, mas para que manifestemos o reino de Deus através de nossas vidas, de nossas ações, de nossas atitudes, que glorificam apenas a Deus. Ele é o único que merece ser exaltado, adorado, venerado, glorificado. Nós não temos glória, nós não temos nada de bom a oferecer. Portanto, quando estivermos no culto, vamos olhar para Jesus, vamos olhar para a cruz. A cruz que tinha um homem inocente, mas ali sendo morto para perdoar nossos pecados. Portanto, a nossa atitude, a nossa postura deve ser uma postura de humildade, de retidão, de piedade ao nosso Senhor. Então esse é o teor da oração do fariseu. Uma oração que olha para dentro de si para se exaltar. O tópico de número 3 vai falar agora sobre a sinceridade do publicano. E o item 1 fala da oração do publicano. Como é então que esse publicano ora? O cobrador de impostos, ele parece não estar à vontade ali no lugar de culto. Os olhares estão sendo voltados para ele. Ele não está apto nem mesmo para assumir o comportamento de quem ora. Lembrando que judeu, como dissemos, ele ora em pé, com as mãos erguidas, com a cabeça para frente, em um tom erigido. E aqui este publicano, ele ora batendo no peito, como aquele que está numa situação de desespero. Ele suplica com a fórmula, com a receita do pecador que não sabe fazer, que não sabe nem descrever a sua lista de pecados. O fariseu, por sua vez, ele descreve muito bem as suas boas ações. O publicano não consegue nem mesmo descrever os seus pecados. Tamanha é a sua condição de estar miserável. A oração desse publicano é a oração do pobre que confia totalmente em Deus. E quando nós estamos falando aqui de pobre, não é pobre no sentido financeiro, mas o pobre de espírito. O pobre que necessariamente ele precisa se achegar a Deus com esse coração, com uma certa profundidade, com uma profunda sinceridade no seu coração. Esse publicano, ele vai orar e ele vai exclamar, ele vai bradar ali dentro da sua condição miserável, dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Nessa breve, porém sincera e humilde oração, Jesus vai fazer recair a ênfase sobre a palavra pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador.
Simplesmente esta é a oração desse publicano. O item 2 fala da sinceridade do arrependimento. E aqui nós vamos aprender o que Jesus quis dizer com a oração desse homem. Além dele ficar golpeando o próprio peito, o publicano nem conseguia levantar os olhos. O termo grego aqui utilizado é uma expressão forte e define aí muito bem a ideia de uma contrição dolorosa e arrependida. É a ideia de alguém que está aflito, abatido, a sua musculatura se retrai. O publicano sequer consegue formular muitas palavras, nem mesmo ele consegue fazer promessas. Ele não sabe nem o que ele vai obter como resposta da sua oração, ele não exige nada. Ele tem consciência de sua condição, por isso ele se prostra num sinal de sinceridade e arrependimento. A sua condição de pecador o permite apenas se render inteiramente nas mãos de Deus. É possível a gente notar aqui nessa história, pelas palavras do fariseu, que todos os seres humanos eram pecadores e apenas ele era justo. Que ele vai dizer: eu faço tudo, eu não sou como este publicano. Mas de uma forma contrária, na confissão do publicano, todos eram justos, mas somente ele era pecador. Olha esse contraste. O fariseu se colocava justo e todos pecadores. O publicano, ele acha que ele é pecador e todo mundo é justo. Nisto nós vamos ver também a comparação que Jesus faz com esses dois personagens. Na verdade, nós estamos diante de uma oração que saía das profundezas de um coração completamente dilacerado pela dor. Lembra da oração de Jonas na barriga do peixe? Jonas vai dizer: das profundezas do inferno eu clamei. Das profundezas do inferno eu gritei, e Deus, ele ouviu o meu clamor. Ele estava numa condição de quase morte, de desespero, de aflição, e ele vai fazer uma oração e Deus vai ouvir a sua oração. Nós notamos que Deus, ele aceita as orações. Mas qual é a oração que Deus aceita? Então vamos encerrar esta lição aprendendo qual é a lição. Ou melhor, qual é a oração que Deus aceita? Nós vimos duas orações, a do fariseu e a do publicano. A do homem que se coloca justo e ignora todos os pecadores. Nós vimos a oração do homem pecador que se coloca numa condição miserável, mas que ele acha que as pessoas ao seu redor, elas estão vivendo a justiça de Deus. Portanto, para que nós entendamos que tipo de oração Jesus ele aceita, nós precisamos entender que a oração que Jesus aceita é a oração da simplicidade, é a oração que sai do coração. Jesus ele olha para a atitude de quem está orando. Ele olha para a necessidade da alma de quem está fazendo aquela petição. Jesus ele combate a hipocrisia, ele não quer palavras meramente bonitas, frases bem formuladas, pensamentos filosóficos, teológicos embutidos na oração. O que Jesus quer? Ele quer um coração verdadeiro, que diga: Senhor, eu reconheço a minha condição. Eu sou pecador, eu sou falho, eu sou errado. Eu não tenho condições por mim mesmo de ser perdoado, mas o Senhor é quem me perdoa. O Senhor é quem me justifica dos meus pecados.
É o Senhor quem me inocenta das minhas culpas. É o Senhor quem me faz ter a consciência de que eu merecia o inferno, mas agora obtenho a salvação. Esta é a oração que Jesus está querendo ouvir de cada um de nós. A oração daquele que faz sabendo do seu real destino, mas que esse destino ele pode ser mudado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Jesus ele faz esta analogia para mostrar aos seus discípulos que no reino de Deus ele quer pessoas que orem em todo tempo. Vimos isso na lição anterior. A viúva persistente, ela persistia, ela orava, ela importunava todos os dias. Portanto, não basta apenas persistir na oração, mas precisamos persistir na oração correta, persistir na oração verdadeira, a oração que toca o coração de Deus. E nós vemos que o publicano ele volta para casa justificado, ou seja, Deus, que é o justo juiz, ele justificou aquele homem, ele tornou aquele homem justo. A culpa dos pecados que estava sobre ele, Jesus levou sobre si. Este homem pecador agora é justo, merecia a morte, mas a sua pena foi paga por outra pessoa. Nós somos justificados, somos tornados ou declarados justos quando reconhecemos na nossa oração a nossa condição de pecador. Portanto, convide seus alunos, ao final da aula, fazer uma autorreflexão e olhar para dentro deles e eles mesmos decidirem: será que até hoje eles estão orando como os fariseus ou estão orando como os publicanos? Não importa orar bonito, não importa orar bastante, o que importa é orar com sinceridade. Jesus está disposto a perdoar aqueles que se mostram arrependidos. Portanto, oremos em todo o tempo, mas não nos esquecendo disso, que a oração também precisa ter a sua motivação correta. A oração não está centrada no homem, mas a oração está centrada na grandeza de Deus. Que Deus nos abençoe mais uma semana e que possamos, com a graça de Jesus, ensinar mais esta lição aos nossos alunos e que possamos estar aqui na próxima pré-aula para estudarmos a nossa lição posterior.